Esse vídeo é uma mensagem para você que está desencorajado e com medo de como as coisas estão avançando muito rápido com o IA. Ontem eu estava no culto, ontem eu fui à igreja, ontem foi um domingo, e eu tô muito inquieto, já tem umas 2 semanas por essa questão de, mas eu acho que nem é por mim, é mais pelos meus amigos, porque eu ainda tô numa posição muito privilegiada de morar em outro país, de morar num país muito bom, eu tenho um trabalho estabelecido, eu acho que eu não me incluo muito ainda nesse problema. Mas eu sei que muita gente já tá vivendo ele, né. Eu tenho amigos, eu tenho seguidores, inclusive eu recebi uma mensagem de uma seguidora esses dias que me deixou mal com o que eu li, ela é designer. E eu sei que essa questão da IA tá avançando muito rápido e tá ficando desanimador, porque muita gente tá perdendo o emprego, muita gente tá encontrando a facilidade que a IA traz e acaba menosprezando muitos profissionais ou o serviço que eles oferecem, isso acaba rompendo o contrato, perca de cliente e etc. E ontem eu estava muito inquieto com isso por 2 motivos. O primeiro é realmente pelo fato do avanço estar sendo tão rápido e já está afetando muita gente. E o segundo é que eu sei que isso vai chegar na maioria das pessoas. E isso me inclui. Eu sei que uma hora pode ser que a IA chegue realmente a afetar o meu trabalho, né? Eu sei que também tem pontos positivos e não é disso que eu vou tratar nesse vídeo, dos pontos positivos de IA, mas eu sei que uma hora vai chegar no meu trabalho também. Então é por isso que eu estou me preparando muito para que quando esse dia chegue eu pelo menos já esteja muito bem estruturado. Só que muitas pessoas não tiveram essa chance e muitas pessoas nem vão ter essa chance porque elas estão num modo de sobrevivência. Então elas precisam trabalhar, elas precisam de clientes e se elas não conseguirem, elas não têm como pagar as contas. E eu sei que isso é frustrante, eu sei que isso é desanimador, eu sei que isso causa um desespero. Principalmente se você tem família, se você tem outra pessoa que você tem que sustentar. Eu sou pai de 2 filhos, eu tenho minha esposa, eu sou a única pessoa que trabalha em casa, então eu sei como é esse peso de responsabilidade. E quando você vê que o seu trabalho está indo para o buraco, quando você vê que você está perdendo clientes, é desesperador. Mas enfim, ontem eu estava na igreja, ontem eu estava no culto, e eu fui para a igreja ontem pensando nisso. É, por incrível que pareça. Eu fui pensando sobre como a IA está avançando, e aí eu fiquei me lembrando dessa mensagem que eu recebi de uma seguidora, dizendo que ela perdeu praticamente todos os contratos que ela tinha, porque ela é designer. E teve uma parte do culto ontem, que foi a parte do louvor, onde a gente cantou um hino que eu gosto muito, que se chama Be Still My Soul. E eu traduzi uma parte desse hino, que foi a parte que mais me deixou assim impactado ontem, e eu queria passá-la para vocês e trazer uma reflexão sobre isso. Eu vou ler somente a parte em português, mas se vocês quiserem, o nome do hino é Be Still My Soul. E essa parte fala assim: Aquieta-te. E lembra-se, gente, isso aqui é traduzido, tá? É um pouco diferente do inglês, não é tão desse jeito como tá aqui. Aquieta-te, minha alma, o Senhor está ao teu lado. Suporta com paciência a cruz do sofrimento ou da dor. Entrega ao teu Deus o ordenar e o prover. Em toda mudança, ele permanecerá fiel. Essas duas frases me pegaram muito ontem. Porque eu lembro que enquanto a gente estava cantando esse hino na igreja, eu estava pensando sobre isso, né? Sobre essas questões que estão acontecendo. E eu fui o caminho inteiro para a igreja também pensando nisso, então é uma coisa que estava batendo na minha cabeça. E aí quando eu li essa parte, né? Leave to thy God, to order and provide in every change he faithful will remain. Ele vai continuar sendo fiel, aquilo me pegou muito. Porque em inglês a palavra usada, assim como na tradução em português, né? Em toda mudança ele permanecerá fiel. E nós estamos passando por uma mudança, né? Uma mudança tecnológica, uma mudança que está afetando muitos trabalhos. E eu sei como isso pode ser desesperador. Mas se você é cristão, se você tem plena consciência de que quem Deus é, eu te falo exatamente o que diz nesse hino. Entrega ao teu Deus o ordenar e o prover, inclusive o prover para suas necessidades, que em toda mudança ele permanecerá fiel. E cara, eu falo isso por experiência própria. Eu já passei por outras mudanças na internet, talvez não tão grandes quanto a IA está trazendo. E em alguns momentos, principalmente quando eu era mais novo, que eu não era tão prudente, né, quando eu não estava preocupado em investir, em salvar dinheiro, em fazer muito dinheiro para poder investir e ter um futuro mais em paz, eu ficava muito desesperado, porque eu gastava muito dinheiro. Então, assim, eu gostava muito de viajar e eu gostava muito, 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 muito de gastar dinheiro. Assim, de maneiras eu tenho até vergonha de falar isso, porque se eu for pegar minha vida aí em 2018, 2019, 2020, que eu consegui fazer muito dinheiro, principalmente para a minha idade, eu gastei muito dinheiro com coisas idiotas. E eu acho que não tem um dia que eu não pare e pense nisso e falo, cara, o que que eu tinha na cabeça? Por que que eu gastei tanto dinheiro com coisas tão fúteis? E aí, na hora que bati o desespero, cara, tô cheio de conta para pagar e tal, eu começava a ficar desesperado. Graças a Deus eu conseguia fazer dinheiro, mas era desesperador. E eu sei que muita gente se encontra, talvez, nessa situação hoje, ou talvez na situação de não tenho dinheiro, tô lascado, a IA realmente está acabando com o meu trabalho, né, essa mudança toda do mercado,
Mas, cara, se você é um cristão, e eu tenho que colocar isso, se você é um cristão, porque se você não é um cristão, você não tem como confiar nesse Deus que realmente vai prover. Mas se você é um cristão, eu posso falar e testificar por experiência própria, ele provê. E aí quando a gente estava cantando esse hino e nessa parte que fala, né, em toda mudança, o mundo ele passa por uma constante mudança, uma constante evolução, mas Deus é sempre o mesmo. E eu sei que o mesmo Deus que provê para as minhas necessidades desde o dia que eu nasci, desde que eu saí de casa, desde que eu me casei e comecei a ter que manter uma outra pessoa, e desde que eu me tornei pai pela segunda vez, Deus tem sido fiel. Ele tem provido para todas as nossas necessidades e não tem faltado. É absurdo porque não tem faltado. Eu posso dizer que a gente tem uma vida muito boa e confortável hoje, graças a Deus. Eu posso dizer para vocês que essa questão da IA me preocupa um pouco, mas não tira a minha paz, talvez ainda, né? Pode ser que um dia chegue a esse nível, mas de uma coisa eu tenho plena consciência, é de que mesmo que eu fique ansioso, mesmo que eu fique com medo, mesmo que eu fique vendo essa mudança de mercado e tentando me adaptar, e ao mesmo tempo vendo as consequências que ela traz, eu tenho uma esperança de que, mesmo com todas as mudanças, Deus permanece sendo fiel. Se ele cuidou de mim quando eu era uma criança, se ele cuidou de mim quando eu era um adolescente, se ele cuidou de mim quando eu era um jovem, e quando eu me casei, e quando eu me tornei pai, por que que ele pararia agora? Por que que ele deixaria de ser fiel agora? E se você é um artista cristão, se você é um designer, um fotógrafo, um filmmaker, qualquer profissão que você tenha que esteja sendo afetado diretamente por IA e pela essa mudança tecnológica, eu te digo, ele não proveu para todas as suas necessidades? Você não está até aqui hoje? Então você pode ter absoluta certeza que ele vai continuar provendo. E aí eu queria deixar 3 conselhos muito práticos para vocês aqui agora, porque talvez isso vai te ajudar muito. O primeiro deles é que, querendo ou não, você vai ter que se adaptar à IA. Infelizmente, isso é uma realidade que eu acho que todo mundo já enxergou. Você vai ter que se adaptar à IA. E mesmo que inteligência artificial esteja tirando o trabalho de muitas pessoas, ele também está dando trabalho para as muitas pessoas. Então eu acho que lutar contra a IA não é uma atitude sensata, porque vai ser muito difícil lutar contra a IA. Eu gostaria de acabar com a IA. Se eu pudesse, eu gostaria de acabar com a IA, principalmente porque eu amo. Enfim, eu não vou nem entrar nesse debate, mas se eu pudesse, eu faria isso. Só que eu sei que eu não tenho esse poder, eu sei que nós não temos esse poder, eu sei que vai continuar avançando. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estudar IA. Eu recomendo muito, e eu te digo, quem aprender IA nesse ano, o máximo, tudo que você puder aprender com IA, aprenda, porque no ano que vem isso vai estar muito pior. E quem realmente tiver uma noção de IA vai conseguir ainda assim ir para frente, se impulsionar, mas quem não tiver, tá lascado. E isso é um fato. Segundo conselho que eu te dou, não deixa isso tirar a sua paz e ore muito. Ore muito, peça a Deus para abrir oportunidades, peça a Deus para te capacitar, peça a Deus para não deixar com que isso tire a sua paz, porque eu acho que esse problema é mais grave ainda do que muitos problemas que a IA já gerou. É tirar a paz das pessoas, porque a IA já está tirando um pouco da sensibilidade humana, já está tirando um pouco da sensibilidade entre relacionamentos, já está tirando um pouco da inteligência, um pouco não, bastante da inteligência humana, da criatividade humana, porque tudo agora você direciona para um robô fazer, você direciona para que uma máquina faça, então isso vai te deixando menos criativo, mais burro, etc. Mas eu acho que esse não é o ponto pior da IA. Eu acho que o ponto pior da IA vai ser tirar a paz. E se eu posso até fazer um vídeo só falando sobre isso, porque isso é muito profundo. Mas se você está permitindo com que essa mudança de mercado tire a sua paz, ore, peça a Deus. Eu estou te falando de verdade, porque Ele é fiel para prover para suas necessidades. Mas ore e pede a Deus, Senhor, me dá paz sobre isso, porque eu não posso me desesperar por causa de A. Então, realmente, ore o máximo que você puder. E o terceiro que eu vou te recomendar é: saia um pouco da sua bolha. É difícil ter que aconselhar isso, mas saia um pouco da sua bolha, porque se você tiver realmente perdendo clientes, se você estiver sendo afetado por isso, você vai ter que sair um pouco da tua bolha. E infelizmente isso quer dizer que você vai ter que fazer coisas que talvez você não admire, não ache legal, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu particularmente não gosto muito de ChatGPT. E não é porque eu acho ruim, eu acho que ChatGPT é muito bom em 99% das coisas. Mas eu sei que o ChatGPT me deixa mais burro, porque eu estou terceirizando o meu pensar de certa maneira, né? E eu também sei que se eu não usar o ChatGPT, eu não vou conseguir otimizar meu tempo como eu gostaria. E se eu não otimizo meu tempo, eu vou ficando para trás. Então eu tenho que sair dessa minha bolha de achar que hoje no mundo eu tenho como ser tão bom, tão prático, tão rápido como uma pessoa que usa ChatGPT. E eu não tenho como. Então eu tenho que sair dessa minha bolha. Você vai ter que usar IA. É muito difícil ter que se adaptar a isso, mas você vai ter que usar IA. Então,
Eu acho que talvez eu tenha até um pouco de orgulho dentro da gente, né, de entender que o mercado está se adaptando e que a gente não quer se render a isso, mas cara, eu, Júnior, gostaria de ter uma perspectiva esperançosa de que não vai evoluir tanto assim, não vai ficar tão absurdo assim, não, as pessoas vão... Eu sinceramente, no dia de hoje, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, eu não tenho essa esperança, muito pelo contrário, eu acho que nós vamos chegar em níveis que vai dar um colapso na sociedade de alguma maneira, né? E eu não estou tentando quebrar a esperança de vocês, não, mas eu acho que isso é um fato. Então, se você não sair um pouco dessa bolha e entender que a IA também pode te beneficiar em algumas coisas, mesmo que você não goste da ideia de inteligência artificial, como eu, Júnior, não gosto, eu preciso me beneficiar disso. E eu não vou mentir para vocês, eu uso muitas ferramentas de IA hoje que otimizam muito o meu trabalho, otimizam muito a minha empresa, eu não dependo só de fotografia, então eu tenho uma empresa e muitos processos da minha empresa eu consigo otimizar com IA. Então, tem esse lado positivo e eu sempre me pergunto até onde ele vai ser positivo, mas eu sei que se eu não me adaptar a isso, a minha empresa, o meu trabalho, o meu negócio, eles vão acabar caindo, sabe? É uma realidade. Então, não se prenda nesse orgulho de não vou usar IA. Eu acho que isso é bem perigoso. Enfim, esses conselhos que eu tô dando para vocês aqui, eu acho que o principal desse vídeo é realmente levar vocês à convicção, principalmente se você é um cristão. E se você não é um cristão, eu não vou dizer que você deve se aproximar de Deus simplesmente porque você está desesperado pelas suas finanças, eu acho que isso não é correto. Mas se você é um cristão, eu gostaria de te dizer, o Senhor provê para as suas necessidades. É Ele quem provê para as nossas necessidades. E aí a gente pode entrar em inúmeras passagens bíblicas onde ele fala sobre os lírios dos campos, sobre as aves do céu, que é Ele quem provê, que é Ele quem garante o sustento. E esse mesmo Deus é Ele quem vai garantir o seu sustento. Então, se você está apavorado, se você está com medo, ore, coloque o seu joelho no chão. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Eu não gostaria que o mercado estivesse indo por esse lado, eu gostaria que a gente estivesse muito preso ainda ao que é mais analógico, mas infelizmente mudanças são necessárias, né? Talvez a IA vai trazer um colapso para a sociedade, como eu realmente acredito que vai, mas pode ser que traga muitos avanços também positivos, como eu sei que tem trago. Reflitam nisso. Espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira.